onde tu irás passar a eternidade. Capítulo de número 2, no versículo de número, escuta, crente. Capítulo 1 João, capítulo 2, versículo de número 18, diz assim, ó, os anticristos. No capítulo 2, versículo 18, diz assim, ó, filhinhos, já é a última hora. Nós estamos vivendo a última hora. Por que é que nós temos esse comportamento ou queremos ter um comportamento anticristão? Porque nós não queremos sermos disciplinados pela palavra, nós não queremos estarmos envolvidos com a palavra, nós não queremos colocar em nosso coração o desejo de estarmos envolvidos com a palavra. Quando o meu comportamento é um comportamento anticristão, escuta! Quando o meu comportamento é um comportamento anticristão, o meu comportamento ele confronta a palavra. Meu pastor Pedro Wilson, se eu não estou tendo temor, se eu não estou tendo respeito a Deus, se eu não estou tendo respeito à palavra, se eu não estou respeitando aqui, ó, a Santa Escritura, como é que eu vou respeitar o homem? Verdade. A palavra do Senhor diz aqui, ó, no versículo de número, em cima do versículo 18, 1 João capítulo 2, 18, diz assim, ó, filhinho, já é a última hora. Nós estamos, pastor Pedro, vivendo a última hora. Nós estamos, escuta, todos aqueles que estão ouvindo a poderosa palavra do Senhor, nós estamos vivendo a última hora. E os acontecimentos falam, os acontecimentos denunciam. E nós temos visto isso, pastor Pedro. Hoje Deus tocou muito forte no meu coração, falando sobre justamente o irmão que chegou hoje na igreja. Tanto esse que está na igreja, como aquele que já é um pastor. Será que verdadeiramente nós estamos no plano de Deus? A pergunta que se faz nessa tarde é: onde iremos passar a eternidade? Onde iremos passar a eternidade? A palavra do Senhor, meu pastor Pedro Wilson, eu quero te dizer assim, ó, eu quero concluir assim, filho, já é a última hora, olha, ó, já é a última hora. Como ouviste que viu o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora. O que é que João está falando aqui, meu pastor? Ele traz uma exortação a todos os falsos mestres da igreja de Jerusalém. Ele traz uma mensagem totalmente de exortação para aqueles que estavam dentro da igreja. E o perigo daqueles que estavam chegando. João começa agora a exortar a igreja, dizendo, olha, tenha cuidado com aqueles que estão dentro da igreja. E tenha cuidado com aqueles que estão chegando. A liderança hoje, pastor Pedro Wilson, eles não estão entendendo isso. A igreja hoje não tem essa compreensão. A igreja não tem mais essa compreensão. Por quê? Porque a igreja está muito apegada ao mundo. Eu tenho uma mensagem no YouTube que fala conectados com Deus e desconectado com o mundo. Eu falo do Egito. Eu falo quando o povo estava querendo um libertador, mas não queria deixar o Egito. Sabe o que acontece hoje? Ei, escuta! Escuta, você que está ouvindo a poderosa palavra de Deus, escuta. A palavra enoteísmo significa adorar um Deus sem negar a existência de outro. O que nós temos observado, pastor Pedro Wilson, é justamente isso. O que está acontecendo hoje no meio da igreja. Os homens e as mulheres que têm um comportamento anticristão é esse. Eles adoram o eterno Deus, o Elohim, o Deus de Israel, mas eles não querem se desprender de Mamon, do dinheiro. Mamon Eles não querem se desprender da mentira, do engano. Eles não querem se desprender. Mas neste momento aqui eu quero deixar para você justamente essa reflexão. Capítulo, escuta aqui, pastor Pedro Wilson, meu irmão Samuel, escuta aí, ó. Diz aqui no capítulo de número 1 João capítulo 2, versículo de número 19, ó. Eles saíram do nosso meio. Olha aí, escuta a revelação da palavra, ó. Eles saíram do nosso meio, entretanto não era dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teria o quê? Permanecido conosco. Muitas vezes nós não compreendemos, Samuel, muitas vezes nós não compreendemos, sabe por quê? O irmão foi embora, porque não é do reino de Deus. Mas a irmã foi embora, escuta, ei, quem mandou não foi você não, quem mandou foi o Senhor. É o Senhor que leva, é o Senhor que traz. O que nós temos que entender na palavra do Senhor, neste momento, desta tarde, a mensagem que vai ser pregada aqui sobre o Apocalipse, e a mensagem que eu estou trazendo, é uma mensagem de exortação de João, para todos os falsos mestres. É justamente uma mensagem apocalíptica. É uma mensagem justamente daqueles que escreveu o livro do Apocalipse. É uma mensagem daquele que escreveu, meu irmão Samuel, o livro da Revelação. Interessante, meu pastor Pedro, isso eu vou terminar agora. Eu vou até fechar aqui a palavra, que eu quero concluir. O meu pai, quando ele era criança, ele falou para mim, viu? Ele falou para mim, o meu pai, irmão Samuel, que quando ele era criança, tinha uma Bíblia na casa dele, uma Bíblia na casa dele, uma Bíblia. E o meu avô dizia assim, filho, não mexa naquele livro.
principalmente no Apocalipse. O último livro, não mexa. O que está acontecendo hoje, para que nós venhamos compreender se Jesus volta. Olha os pontos como são importantes na hermenêutica do texto. Olha aqui, quando nós estamos montando um esboço, escuta, nós temos que entender justamente isso, a volta dele. Nós temos que compreender se a palavra cada dia se cumpre, então ela é verdadeira. Eu tenho que entender se eu estou na condição de filho ou apenas de criatura. Se eu tenho convicção, são pontos importantes que eu tenho que entender no meu esboço, no meu sermão. Se eu verdadeiramente vou estar com ele eternamente. Que nós estamos vivendo é justamente uma condição de homens e mulheres que andam com Bíblia, se veste como crente, fala como crente, diz que é crente, mas não tem, Samuel, não tem intimidade com Deus. Irmão Pedim, meu pastor Pedro Wilson Ramos de Oliveira, Deus está falando bem claro conosco. Não adianta apenas colocar a Bíblia aqui, ó, e dizer eu sou crente, não é? Escuta! Ei, o teu comportamento tem que ser de acordo com a palavra. O nosso comportamento, o pastor Pedro, tem que ser de acordo com a palavra. Se nós inventarmos qualquer coisa que não está na Bíblia, nós somos o quê? Nós somos apóstata. Nós somos o quê? Nós somos aqueles que estamos abandonando a verdade. Quando eu conheço a verdade, ela tem que me libertar. Eu não posso andar embaraçado. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus, receba essa palavra e a vitória é nossa em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Pai do Senhor. Gravei aqui, valeu, a mensagem, viu? Para nós mandar, colocar no canal do YouTube.